Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, com a celebração de hoje, nós então damos início à semana mais importante da nossa vida, a Semana Santa. Que com a graça de Deus, este ano estamos aqui dentro da igreja. Ano passado, tivemos que participar da nossa casa. E agora estamos aqui, participando ativamente na celebração, iniciando então a nossa Semana Santa. E ao fazermos memória da entrada de Jesus em Jerusalém, como fizemos no começo da celebração, nós queremos então olhar para Jesus que entra em Jerusalém sobre um jumento. Ele não entra com grandes vestes, com coroas, com cavalos. Pelo contrário, ele entra sobre um jumento humilde, para nos demonstrar então, porque o Senhor veio para reinar neste mundo, mas o seu reinado é então do serviço, de uma entrega total de vida. Porque ele entra em Jerusalém para entregar a sua vida por cada um de nós. Entra sobre um jumento, aclamado pelo povo, e sabemos que esse mesmo povo que aclamou o Senhor, dias depois vai pedir então que o crucifique. Vai pedir então que solte Barrabás no lugar do Senhor. Que solte o assassino no lugar do Senhor. Então podemos nos colocar na entrada de Jerusalém junto com o Senhor, para que possamos adentrar também essa semana, sabendo que vamos nos aproximar do sacrifício de Jesus, da sua crucificação, dos sofrimentos de Jesus, e vamos tomar parte com a nossa vida. Vamos unir então a nossa vida, os nossos sofrimentos, ao sofrimento de Cristo. Ou seja, vamos viver intensamente esta semana, sabendo que estamos nesse mundo então, como o Senhor, para servir, para entregar a nossa vida, assim como o Senhor também entregou a sua vida. E diante do mistério da paixão que acabamos de ouvir, que já foi profetizado então no Antigo Testamento, como ouvimos na primeira leitura, aquele servo sofredor é então Jesus. Ele veio a este mundo para tomar sobre si o nosso sofrimento e para entregar a sua vida, e livremente entregar a sua vida. E claro, ouvimos aqui uma parte apenas da paixão, do relato da paixão de São Marcos, e sabemos então que no relato da paixão, quando Judas então entrega Jesus com um beijo, que todos então fogem, inclusive São João, que depois vai ficar ao pé da cruz junto a Maria e as outras santas mulheres, mas ele também foge a princípio, todos fogem. Ou seja, aqueles mesmos amigos de Jesus que andaram junto com ele, que viram seus milagres, que ouviram suas palavras, aqueles mesmos discípulos, aqueles mesmos amigos fogem. Mas olhemos para nós também somos como esses discípulos covardes que fugimos e que queremos muitas vezes, como Pedro, que fugiu, mas quis seguir Jesus de longe. Sabemos, né, que Pedro com medo vai seguir a Cristo, mas de longe. Quantas vezes nós também não seguimos a Jesus de longe, não querendo nos comprometer, não querendo muitas vezes conhecer a doutrina da igreja,
ou mesmo conhecendo, não queremos aderir a tudo. Vamos escolhendo o que queremos. Vamos numa missa, na outra não vamos, um dia rezamos, outro dia não rezamos. Um dia eu faço a vontade de Deus, o outro já não me importo, já não me confesso mais. Ou seja, vamos seguindo a Jesus de longe. E uma hora vamos cair, como Pedro caiu, como Pedro negou a Jesus. Se nós o seguimos de longe, nós vamos também cair, nós vamos negá-lo também. Nós temos que ser como também São João neste momento, que a princípio fugiu, mas foi ao encontro da Maria Santíssima e com ela foi aos pés da cruz, até a morte de Jesus, seguiu o discípulo amado. Temos que ser como São João também, e permanecer unido ao peito de Jesus. Como na ceia, vamos ouvir quinta-feira que São João então inclinou, e sabemos que ele colocou o coração no peito de Jesus, ouviu as batidas do coração de Jesus. Naquele coração que batia por amor a ele, que bate por amor a nós. Seguiu então ao pé da cruz. Ou seja, não quis seguir de longe, mas quis fazer parte do sofrimento de Cristo. Quis aderir totalmente, todo Jesus. Não quis só os milagres, os prodígios, mas quis também o sofrimento de Cristo. E se por fim vamos lembrar que nosso Senhor, quando vai começar os passos da sua paixão em Jerusalém, em Betânia ainda, uma mulher quebra um vaso de perfume sobre Jesus. E São Marcos quer deixar assinalado que ela quebrou o vaso de perfume, para dizer então que foi todo o perfume, de nardo puro, caríssimo por sinal. Ela quis derramar o tudo, porque para o Senhor é o tudo, o melhor, não é o que sobra. Não é o que temos de sobra que damos ao Senhor, não é o nosso tempo de sobra que damos a Deus, mas é o nosso melhor, o nosso tudo, nós queremos dar a Deus. Não damos só uma parte, queremos dar tudo e o melhor a Deus. Por isso que exteriormente na liturgia nós queremos dar o melhor. Podemos cair na tentação como Judas, por exemplo, que sabemos que nesse episódio ele chama a atenção então daquela mulher que dizia que então devia não derramar aquele perfume, mas vendê-lo para dar dinheiro aos pobres. E o próprio São Marcos então diz que Judas dizia aquilo não por causa da sua preocupação com os pobres, mas porque ele roubava mesmo aquele dinheiro. Era um hipócrita. E quantos, por exemplo, na desculpa de ajudar os pobres, então, não querem dar o melhor a Jesus, não querem dar o melhor a Deus, acham exagero tudo aquilo que fazemos aqui na liturgia, porque esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Mas eu pergunto, aonde estão essas pessoas que tanto dizem amar os pobres, amam cuidar dos pobres, aonde cada vez mais pessoas se tornam pobres, cada vez mais estão infelizmente nos hospitais? Será que estão lá visitando eles? Será que estão indo de encontro de fato com os pobres, ou estão enfurnados na sua casa com medo? Os amados irmãos e irmãs, nós temos então que seguir a Cristo de perto. Precisamos saber que isso é um caminho de luta. Como o próprio Senhor nos disse, que o reino dos céus é dos violentos, mas não uma violência contra os outros, contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra o nosso amor próprio, contra as nossas fraquezas, nossas concupiscências. Temos que lutar fortemente. O Senhor há de derramar as graças sobre nós, se assim recorremos a eles. Se assim pedimos a Deus, se assim nos aproximarmos dEle. Quantos na história da igreja, então, as biografias dos santos, elas não estão repletas de vida tranquila, elas estão repletas de luta. Se lembrarmos de Pedro, de Paulo, de Agostinho, de São Tomás,
Inácio de Loyola, de Francisco, de Teresa de Jesus, Santa Teresa e tantos santos, sempre será uma vida de luta, de uma luta contra nós mesmos, contra nossas fraquezas, mas nós contamos com a graça de Deus. Nós temos é que seguir a Jesus de perto, nos aproximarmos de Jesus e de Jesus crucificado. Meus amados irmãos e irmãs, então entremos nesta semana sabendo que estamos entrando então numa luta. Mas nós temos a graça de Deus. Nós contamos com a Virgem Maria, Virgem das Dores, que há de nos ajudar neste caminho, para que possamos nos aproximar cada vez mais do sacrifício de Cristo, para que possamos fazer da nossa vida também esse grande sacrifício, e entregar na nossa vida, e entregar tudo, e o melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.